Fala galera, aqui é o Daniel! Hoje a gente vai falar de um assunto meio apocalíptico, meio tenebroso, caótico, pá, não sei o que, fim do mundo, meu Deus do céu, acabou o planeta Terra. Mas Um tipo de fim do mundo, para ser mais específico: singularidade tecnológica. Capaz de sacar, mas o que é esse negócio de singularidade tecnológica que eu não saquei nada? Pô, tu falou aí. Singularidade tecnológica nada mais é do que um dado momento da nossa história em que a gente vai conseguir desenvolver uma tecnologia capaz de superar o intelecto humano, ou seja, as capacidades e a inteligência humana de uma maneira geral. Seja isso de maneira à parte, seja uma outra raça, um outro ser, ou seja, a gente mesmo se melhorando cada vez mais e atingindo outros patamares de evolução. Pois é, singularidade vai ser quando a gente conseguir desenvolver alguma tecnologia suficiente para expandir completamente a nossa capacidade humana, as nossas limitações biológicas, as nossas fragilidades psicológicas, tudo isso seriam superados de alguma forma. Um cara chamado Vernor Vinge elaborou uma teoria sobre essa questão da singularidade tecnológica. Ele aponta 4 formas de que a ciência poderia atingir essa ruptura na nossa história. E ele afirma, com todas as palavras, que ficaria impressionado se esses eventos se dessem depois de 2030. Nós temos 15 anos antes do apocalipse total. Mentira! Alguns desses finais, desses apocalipses, nem são tão caóticos e parecem até funcionar bem dentro de uma mentalidade... ok, exótica, mas... ok, tá? Ok. Então vou começar explicando pra vocês quais são cada uma dessas 4 e vamos dar uma expandida em cada uma delas para mostrar pra vocês como elas funcionariam e o que a gente já fez atualmente caminhando para cada um desses finais. Primeiro meio, o mais falado por aí, o que provavelmente todos vocês conhecem: as máquinas dominando o planeta. Bom, essa parte fala de que a nossa tecnologia está tão avançada que chegaria um momento que a gente conseguisse desenvolver uma inteligência artificial com capacidade maior do que a do ser humano. E a partir daí, a raça humana seria inútil no planeta Terra. A inteligência humana seria uma coisa tão pequena, tão ineficiente pro ponto de vista das máquinas, a gente estaria só ocupando espaço e de repente até prejudicando a vivência deles, o que poderia causar alguns problemas. Essa realidade é muito tratada em filmes como Eu, Robô, que fala de uma sociedade já futurística em 2035, que as máquinas já são parte da humanidade, que elas servem apenas como servos, apenas como empregados para algumas tarefas da nossa vida. Só que, num dado momento, acontece um crime em que as pessoas acreditam que tenha sido causado por um robô, que iria de encontro às 3 leis pré-estabelecidas na mente de cada um dos robôs, que são as 3 leis de Isaac Asimov. Primeira lei é a seguinte: um robô não pode ferir um humano, ou, por inação, deixar que um ser humano seja ferido. Número 2. Um robô deve obedecer ordens dadas por pessoal qualificado, a menos que essas ordens violem a primeira regra. Ou seja, um robô não pode ser ordenado a matar um humano. Regra número 3. Um robô deve proteger sua própria existência. Afinal, é um equipamento caro. A menos que viole as regras 1 e 2. Um robô deve alegremente se autodestruir se for para seguir uma ordem ou salvar a vida de um humano. A partir daí, esse robô estaria infringindo as regras, pondo em xeque toda a segurança dos humanos naquela sociedade. Agora, o filme mais completo é o Ex Machina. Um cara que é um programador, ele é sorteado a participar de um estudo em que ele testaria a eficiência de uma inteligência artificial, a EVA. É chamado teste de Turing. O que é o teste de Turing? Teste de Turing. Ao interagir com uma máquina, um ser humano não consegue distinguir se está falando com uma máquina ou com um ser humano de verdade.
Bom, o que nós temos hoje? Tem um projeto chamado Blue Brain que se propõe a criar um cérebro artificial com uma inteligência superior à dos humanos. E que já tem alguns protótipos aí funcionais, mas isso já é preocupante, porque já existe a tecnologia. Para chegar a um ponto que ela supere completamente o nosso intelecto, é isso aqui, irmão. Agora a gente vai para a segunda forma da gente atingir essa ruptura. Rede humana global. O que é isso? A gente conseguiria mesclar tanto as interfaces entre homem e máquina que seria mais ou menos uma entidade só. Seria apenas um único cérebro pensante. Ou seja, todos os usuários de computadores no planeta estariam interligados através de um cérebro, de alguma coisa que fosse capaz de agrupar todo esse conhecimento e toda essa consciência numa coisa só. Esse é o tópico que menos tem exemplos na ficção, porque já está acontecendo. E forte. Existe um negócio chamado rede social que você provavelmente usa todo dia, que é o protótipo, é o Baby Rede Humana Global. Por que, por exemplo, aparecem coisas, sei lá, de Dubai, Nepal, da Índia, nada a ver com a sua sociedade, e vai pipocando na sua timeline ali várias informações de lugares que você nunca viu, de pessoas que você nunca conheceu, porque tá tudo interligado num negócio chamado internet. Então estamos a um passo de atingir essa unidade intelectual. Nessa teoria, não existiria informação confidencial, não existiria segredo. Tudo estaria numa nuvem de informação complexa e densa. A gente realmente não vai precisar nem se mexer pra gente adquirir informação de qualquer parte do mundo, de qualquer assunto que a gente queira. Tudo vai estar pronto e mastigado pra gente, só apenas consumir. Mas enfim, a terceira parte dessa teoria fala sobre transhumanismo. O humano se misturaria com a máquina, fisicamente. Ou seja, o humano colocaria no seu corpo partes robóticas que de alguma forma melhorassem a performance dessa pessoa, seja intelectualmente ou seja fisicamente, de forma a tirar qualquer limitação e expandir suas capacidades. Existem alguns filmes que tratam desse assunto, como Os Substitutos, que é um filme do Bruce Willis, em que é toda uma sociedade construída acerca de robôs que nada mais são do que avatares das próprias pessoas que os comandam. Então esse filme compra essa discussão de que as pessoas se escondem por detrás de uma máquina, que pode ser melhorada, substituída, pode ser esteticamente da forma que você quisesse, enquanto o seu corpo biológico envelhece, fica frágil, exposto a doenças, coisas que já existem acerca de transhumanismo. Existe um grupo de pessoas que se autodenominam biohackers, que tentam expandir suas capacidades injetando ou aplicando próteses no seu próprio corpo de forma a se melhorar, a tentar desenvolver habilidades novas e capacidades maiores. O que a gente tem hoje são pessoas implantando ímãs no dedo. Existe um cara que perdeu um dos olhos e ao invés de substituí-lo por uma prótese de vidro que não enxergaria, ele decidiu implantar uma câmera no olho dele. Se a gente botasse uma câmera que enxerga muito melhor do que o olho humano, ou de repente botasse um raio-x, botasse uma câmera térmica, existe já uma solução que seria capaz de te dar visão noturna durante algumas horas, algum tempo. Existem algumas possibilidades a serem trabalhadas, como de repente injetar chips em que fossem multifuncionais. Então você chegaria em casa e você não usaria uma chave, você aproximaria sua mão da porta e abriria a porta para você. Inúmeras possibilidades para uma coisa tão pequena, que é simplesmente colocar um chip. E agora o quarto meio da gente atingir essa ruptura seria algo menos robótico e mais biológico, químico, que seria a gente desenvolver a nossa engenharia genética de uma forma que a gente conseguisse criar mutações propositalmente e melhorando cada vez mais o ser humano. Então a gente colocando, esse ser humano aqui vai ser muito mais forte, esse aqui neném vai nascer com a imunidade a tal doença. Um filme que trata dessa questão é o Blade Runner. É uma sociedade que tem os replicantes e os humanos. Esses replicantes seriam humanos geneticamente alterados e destinados para fazer tarefas pesadas. E eles são programados para terem uma vida curta, já que por eles serem geneticamente aumentados, eles têm uma instabilidade emocional maior. Só que acontece que esses replicantes se revoltam e querem, a partir de agora, destruir a raça humana e viverem só os replicantes. E aí é a discussão do filme. Será que a gente está realmente perto disso? Será que em 2030 alguma dessas coisas já vão aparecer? Bernard Vinge diz que sim. Ele diz que acharia estranho acontecer antes de 2005 e depois de 2030. Já está acontecendo, segundo ele. E se ele tiver certo, como é que a gente pode contornar essa situação? Será que existe salvação para a raça humana? Será que a gente consegue evitar que alguma coisa aconteça a nós? Que a nossa raça seja extinta?